bem-vindo ao Sofá Rosa. Obrigado. Tô muito feliz de ter aqui. E eu te trouxe pra gente conversar um pouco sobre essa tua carreira que deu um salto gigante de DJ. Acho que é um dos DJs com mais reconhecimento gaúcho, né, pra fora, no Brasil e em Punta e mundo afora. E eu queria que tu me contasse como começou, porque eu acho que nenhuma pessoa pensa assim, quero ser DJ da minha vida, né? É uma coisa que é um dom. Como que começou tudo isso? Bom, começou, assim, bem pequeno, quando eu tinha, sei lá, 5, 7 anos. Eu sempre gostei muito de música, vivia enfurnado no meio da turma das minhas irmãs, que eu tenho 2 irmãs, uma com 5 anos e outra com 10 anos mais do que eu. E eu sempre vivia enfurnado na turma delas e acabava escutando tudo que elas escutavam naquela época, assim, isso lá, 85, 90... Então, muita coisa daquela época eu fui absorvendo, assim, e eu acabei sendo meio precoce na música, assim, por conhecer música e tal. Me lembro que com 7 anos eu escutava, sei lá, o disco do Titãs, Cabeça de Dinossauro, sabe? Coisa assim que não tinha ninguém da minha idade que escutava aquilo. E aí, quando eu tinha festas do colégio, aquelas famosas reuniões dançantes e tal, eu acabava levando algumas músicas para lá e ficava meio que o responsável pelo som. E a partir dali eu comecei aos poucos a me interessar por isso, né? E muitas festas que tinham os tios do som, eu acabava ficando boa parte da festa olhando o trabalho deles, até que em 93, eu estava com 13 anos, fui convidado pela mãe de um amigo meu para tocar na festa de aniversário da filha dela. Que tava fazendo, 13 anos, um bebê. Exatamente. E aí eu topei, foi a primeira festa assim que eu tenho lá anotado no meu currículo, foi essa. E a vida é de cabeça para baixo, acorda tarde e... Não é tanto quanto se imagina, assim, na verdade, porque, claro, eu tenho uma rotina, principalmente finais de semana, que é bem diferente de todo mundo. A maioria das pessoas finais de semana tá descansando, tem, sei lá, churrasco com os amigos, vai no cinema e tal. A minha vida, o trabalho, ele acontece basicamente no final de semana, então eu perco muitas coisas, assim, se eu tenho, sei lá, um casamento de um amigão meu, eu tenho que me programar para ir, para não marcar uma festa no dia e tal. E hoje em dia, a gente sabe que tu é um dos DJs mais bem pagos aqui do Sul também, né? Tem um cachê bem generoso, bem importante. Que momento que tu viu, assim, que tu era o Pique Schmitz mesmo? Que as pessoas começaram a valorizar tanto o teu trabalho e que tu começou a ser a atração principal de uma festa e, assim, né, as pessoas pagarem ingresso pra ir te assistir. É estranho, porque eu nunca, sei lá, eu nunca planejei isso daí, assim, de crescer, de ter um nome, de ser reconhecido. É uma coisa que foi acontecendo, então ainda hoje acontecem algumas situações assim que eu acho estranho, sabe, que eu tô, sei lá, aconteceu outro dia, eu entrei num voo, fui pedir uma informação pro comissário de bordo e ele veio falar comigo, falando meu nome já, me conhecendo, e eu olhei assim, tipo, da onde, sabe? Pra mim é meio estranho isso, como eu disse, eu sempre fiz um negócio por gostar, nunca foi buscando ter uma fama e tal. Sim. E, claro, glamorizou muito a profissão de DJ de alguns anos pra cá, mas se pensar em 20 anos atrás, não existia isso. O DJ era aquele que carregava as caixas, que eu passei muito tempo montando festa, assim, botando caixa de som, instalando, carregando elas, tendo que montar a festa, tocar e depois desmontar tudo, sabe? E tem uma coisa peculiar a respeito da tua carreira, que tu é o preferido das noivas também, porto-alegrenses, né? Não sei, Como que isso aconteceu? Porque eu vejo que elas economizam pra ter o Pique Schmitz lá tocando, né? Assim, na verdade, casamento até... enfim, durante muito tempo da minha vida eu fiz casamentos. Mas lá por... quando é que foi? 2003, 2004... eu cheguei assim, chega de fazer casamento. Eu tinha cansado de fazer, porque eu fazia muito evento particular. E evento particular, querendo ou não, ele sempre era mais do mesmo, assim, o set era basicamente o mesmo sempre, não tinha muito como inovar. E aquilo tava me deixando assim meio entristecido, eu queria fazer uma coisa que me animasse mais. Então eu decidi parar de fazer festas particulares, sejam formaturas, casamentos e tal, e comecei a me focar mais para trabalho com música eletrônica, em clubes e tal, comecei a inverter para esse lado. Pique, muito obrigada, ótimo, mas agora a gente tem uma segunda etapa e eu vou te convidar para passar para a poltrona da verdade. Vamos lá.
Bom, então, Pique, a primeira questão é sobre a música eletrônica, que a gente sabe que existe, às vezes, algum certo preconceito. Alguns músicos dizem que não é música. O que tu acha a respeito disso? Bom, cada um tem uma opinião, não dá pra dizer o que tá certo e o que tá errado. O que eu posso dizer é que assim, a música eletrônica é uma das formas de música que eu encaro assim como eu acho que é um absurdo haver qualquer preconceito, seja o estilo que for, seja se tá falando de axé, de rock, de blues, o que for, eu acho que é música. É aquilo que ela vai conseguir transmitir para a pessoa, que a pessoa vai escutar e vai conseguir se imaginar num clima determinado, vai trazer uma certa inspiração, enfim. Então, para mim, música eletrônica é só mais um tipo de música, é uma forma assim como qualquer outra. Bom, a gente sabe que tu é comprometido e tudo, mas existe as Marias Picapes, né, famosas. Também como faz para lidar com isso? A namorada acompanha ou tu tem que administrar? Como que é? Assim, a gente já se conheceu comigo fazendo esse tipo de trabalho. Então, isso foi uma coisa que fez parte desde o início da nossa relação. Mas eu acho que como qualquer relação, independente da profissão que a pessoa tenha, eu acho que a confiança é o principal, né? E ela sabe como eu me porto, sabe como eu encaro o trabalho, né? E eu acho que isso daí, se a pessoa está numa empresa, pode acontecer assédio também, né? Então, não é só o fato de estar na noite que isso acontece. E uma coisa que eu sempre digo, quem está no vitrine ali na noite, querendo ou não, acaba sendo eu. Então, eu também, eu sempre digo, não se pode querer estar se mostrando lá, querer estar fazendo qualquer coisa, porque todo mundo te olha, entendeu? Sim. Então, eu acho que... é um bom argumento, é um argumento inteligente. É uma coisa que ninguém para pensar, né? Pra finalizar, que música tem no teu playlist pessoal que tu não contaria pra ninguém, assim? Que ninguém imagina que o Pique Schmitz tem? Bom, eu não digo do playlist, mas no meu acervo lá eu tenho coisas tipo El Chan, tem o Sabadão Sertanejo, Molejo, tem umas coisas assim guardadas lá que eu não costumo tocar, mas que eu já toquei. E que tu escuta às vezes ou não? Não, pior é essas eu... Tu pula? Essas eu não tenho escutado, mas assim, que tá em playlist, que é meio... vamos dizer assim, surpresa, acho que daria pra dizer que eu tenho coisa do Hanson lá bom. Do playlist. Isso daí eu tenho e vezes... é uma banda que tem uma certa qualidade e eu tenho umas coisas dele já. Legal, então tá, obrigada, Pique, por ter participado. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigadão.